muitas mensagens de telespectadores interagindo sobre esse caso. Afinal, o motorista se apresentou no dia seguinte e disse que saiu do local porque ele estava com medo de ser vítima da violência por parte de outros motoboys. Diante desse depoimento, dessa declaração, a nossa equipe foi conversar com um outro motociclista que também se envolveu nesse acidente. Ele caiu ao bater a moto dele na motocicleta do Paulo, que já estava no chão, os destroços dela. Ele vai falar com a gente o que presenciou, o que viu do motorista e da mulher que estava com ele e do que ele acredita do porquê o motorista saiu do local. Igor Kramer traz a reportagem. Nos braços desta testemunha, que prefere não se identificar os machucados do acidente. É ela que estava com a vítima, Paulo Sérgio Ferreira, e conta a versão sobre o acidente. O rapaz estava junto com Paulo voltando para casa depois de mais um dia de trabalho. Descendo sentido Parque do Ingá, pela 15 de novembro, quando de repente o carro subindo no sentido centro, virou sem seta, sem nada, no sentido Erval. Aí foi quando eu só vi a colisão do Paulo, consegui tirar minha moto de lado, algum vestígio da moto dele bateu na minha roda e jogou pro chão. Por esta câmera de monitoramento, que registrou tudo, a testemunha aparece caindo de moto logo após a batida entre o carro e a moto de Paulo. O rapaz conta que foi ele quem conversou com o motorista, que chegou a descer do carro depois da batida. No primeiro momento ele parou bem longe do carro da gente, eu fui até metade do caminho, ele se dirigiu até mim, eu falei, mano, você matou o cara, velho. Como você fez isso que não sei o que? Ele falou que a gente tinha furado o semáforo, só que a gente não tinha furado o semáforo. Daí eu mostrei pra ele lá que ele tinha que dar preferência quando virasse, tudo, aí ele viu a gravidade do que ele fez, a mulher dele quis tirar ele do local do acidente. Eu fiquei ele prestando os primeiros, tentando falar com o Paulo para ele manter a vida com a gente, de repente eles sumiram. Já era, não tinha mais ninguém. Durante o depoimento na delegacia, o motorista do carro alegou ter deixado o local devido à agitação e ameaças de outros motociclistas. Versão que a principal testemunha nega. A conversa foi com você e não houve nenhuma ameaça? Não houve nenhuma ameaça. E outra, teve esse lance de muitos motoboys chegando, assustando ali? Não teve nada. Mandando ele embora, era a população? Não, nenhum. O rapaz conta que ao se levantar, correu em direção ao amigo, que ainda estava com vida, e tentou socorrê-lo até a chegada da equipe médica. Eu fiquei ele prestando os primeiros, tentando falar com o Paulo para ele manter a vida com a gente. Esta segunda testemunha, apresentada pelo assistente de acusação, também rebate a versão contada pelo motorista. Houve algum tipo de ameaça contra esse motorista? Não, a única coisa que ele estava conversando, estava debatendo. O motorista falou que ele estava correndo e o que ele tinha que ter freado. O rapaz reforça o diálogo que presenciou entre o motorista e a primeira testemunha. O motorista alegava que ele estava correndo, os dois na avenida, e na conversa a outra pessoa que estava junto falava que não, que ele estava errado, que não deu seta para virar e nada. O advogado Dr. Fausto Mock, que agora atua como assistente de acusação contratado pela família da vítima, afirma que o trabalho é derrubar justamente a versão narrada pelo acusado. Já localizamos duas testemunhas que nós trouxemos para ser ouvido pelo delegado. São testemunhas que vão contradizer aquilo que o acusado diz perante o delegado. Afirma ainda que está recolhendo provas para incluir no processo, principalmente em relação às possíveis ameaças feitas ao motorista no local do acidente. Testemunhas que nós temos lá, nenhuma delas ameaçaram ele, nenhuma delas viram ameaça dele. De acordo com o delegado, novidades devem surgir já nos próximos dias. Nós temos outras provas que nós estamos levantando e isso aí nós vamos trazer ao longo do inquérito para o delegado. O acidente aconteceu na noite de sábado, do dia 27 de janeiro deste ano. Quando a polícia militar chegou no local, não encontrou o motorista do carro. Horas depois, recebeu uma informação e localizou a Pajero estacionada na garagem de uma casa, na zona 5 aqui de Maringá. O condutor só foi se apresentar na delegacia 2 dias após o acidente. Estava acompanhado da esposa e de uma advogada. Pela manhã, a advogada tinha ligado, dizendo que ia apresentar ele agora, confirmou que seria ele o motorista, e no horário combinado ela veio realmente com ele. O homem de 44 anos, que é natural do estado de Tocantins, é advogado eleitoral e leiloeiro. Depois de prestar depoimento na delegacia, ele foi liberado e vai aguardar o fim das investigações. A batida foi neste cruzamento entre as avenidas 15 de novembro e Erval. Pela imagem, dá para ver o exato momento
momento em que a Pajero atinge a moto de Paulo. Foi tudo muito rápido. No dia seguinte, a nossa equipe retornou no cruzamento e se deparou com esta cena. O traje que Paulo usava para trabalhar como motoboy, pendurado nesta árvore, como uma homenagem, como se amigos e familiares estivessem dizendo que o acidente não será esquecido. Olha, diante do que nós obtivemos com essa entrevista, aqueles que presenciaram o que aconteceu, nós entramos em contato com a defesa do motorista para que o motorista também, se quiser ou se puder, se pronunciar. Mas a defesa parece que encaminhou uma nota